Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Arte de mãos dadas com arquitetura. Conheça o trabalho dos desenhistas urbanos. Talento, competência e beleza. As mulheres DJ de reggae ganham cada vez mais espaço na cena roots. Saiba como o trabalho das parteiras incentiva o parto normal humanizado. E no Sala de Entrevista, a jornalista Luísa Rabelo conversa com o escritor Hugo Saraiva, que lançou mais um livro para preservar a história do futebol maranhense. O nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 7 de setembro, feriado muito importante para o nosso país. Hoje celebramos a independência do Brasil, um dos fatos mais marcantes da nossa história. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Celebrar essa data é refletir sobre os vários acontecimentos que fizeram do Brasil o país que é hoje. É importante relembrar fatos históricos para lembrarmos também dos homens e mulheres que batalharam para ver o Brasil crescer. Viva a independência do Brasil e que Deus continue abençoando a nossa brava gente brasileira. E depois do registro, vamos mudar de assunto. A arte de mãos dadas com a arquitetura. Se você gosta de observar a cidade ao seu redor e quer descobrir um novo estilo de se expressar graficamente, conheça agora o trabalho dos desenhistas urbanos, um movimento mundialmente conhecido como Urban Sketchers. Lápis, pincel, tintas e a rua. Desenhar a cena do momento. Essa é a relação desenvolvida dentro do Urban Sketch, um grupo de desenhistas que trabalha a arte ao ar livre. Movimento voltado para o desenho na rua, propriamente dito, sempre no local onde a gente marca os encontros. Então, os desenhos eles são resultados do tempo, do momento, da tensão que pode acontecer, que pode existir no espaço. O Urban Sketch nasceu nos Estados Unidos em 2008 e hoje está por todo o mundo. Em São Luís, o grupo surgiu em 2012. De lá para cá já são diversos desenhos. A observação é o ponto principal do movimento, que transfere para o papel cenas do dia a dia e as belezas arquitetônicas da cidade. A inspiração do Urban Sketch nasce lá atrás, com grandes nomes da cena artística. O Urban Sketch é como se fosse um plein air modernizado, porque os artistas antigamente, eles saíam de seus estúdios para pintar cenários, muitas vezes paisagens naturais, alguns cenários urbanos como igrejas, mas eles usavam muito tinta a óleo. Nós, muitas vezes, muitos são desenhistas profissionais, outros são apenas amadores, mas o que nós gostamos também é da praticidade. Você pode pegar qualquer material que desenhe e pinte para poder fazer o seu desenho, qualquer coisa que faça uma marca. Para muitos artistas, a arte ao ar livre serve como terapia e válvula de escape da rotina puxada. É assim que a Bianca, estudante de arquitetura, conheceu o movimento há um ano atrás e não abre mão desses momentos. Meu momento de respiro na semana, né, meu momento de paz, porque a minha rotina já é muito corrida, então eu encontrei no desenho essa fuga, né, essa liberdade para conseguir me sentir bem durante a semana e desenhar e sentir quem eu sou mesmo nos desenhos. Se por um lado a rua oferece uma rotina viva, por outro lado ela cobra a adaptação. A maior recompensa, com certeza, é olhar a paisagem, a arquitetura, né? Aqui o centro histórico é a nossa referência em São Luís, a gente tem muitos desenhos aqui, então, com certeza, todo desenho é uma nova perspectiva, é um novo local para a gente admirar e é uma nova forma de olhar a arquitetura daqui. E é assim que os artistas vão desfrutando da cena e dando um jeitinho para que a arte seja feita. Belo trabalho dessa turma, né?
Olha, gente, nessa semana foi celebrado o Dia Municipal do Regueiro, na terça-feira, dia 5. O reggae maranhense é um potencial turístico do nosso estado. E o ritmo jamaicano ganhou características próprias no Maranhão. E se você pensa que somente os homens dominam as tradicionais radiolas de reggae, pode começar a mudar essa visão, hein? Com talento e muita competência, simpatia e beleza, as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço nesse cenário. Um nome feminino lado a lado com 3 potências do reggae. O banner gigante da cantora e compositora regueira Célia Sampaio está no Museu do Reggae. Foi lá também que a DJ Shirley Roots nos deu uma pequena amostra do que sabe fazer de melhor: saltar as pedras. Diretamente do Museu do Reggae. Eu cheguei em São Luís na década de 90, mais precisamente em 93, né? Já estou aqui em São Luís há 31 anos. E conheci o reggae através das festas, dos clubes de reggae. Naquela época não existia aquele negócio de adolescente não ir para festa, né? Então eu ia. Então antes de eu ser DJ, eu já era regueira, né? Como toda DJ, como todo DJ hoje no Maranhão, a gente antes era regueiro. Me apaixonei pelo reggae, pelos cantores, pela música reggae em si e estudar. A cena do reggae no Maranhão e no mundo sempre foi bastante protagonizada por figuras masculinas. Mas assim como Célia Sampaio, Shirley vem trabalhando para se firmar no mercado. Ela conta que precisou usar de estratégias para driblar alguns preconceitos. A maioria das festas que eu toco são com os meninos, né? Não que eu não toque com as meninas, toco sim com os meninos, mas eu resolvi ficar perto deles logo no começo para que eu aprendesse muito mais, né? Que a gente conhecendo muito mais com os meninos, e eles sempre me deram apoio. Foi exatamente em 2018 que eu comecei o meu trabalho no movimento reggae feminino. O reggae chega a São Luís na década de 70 e é na década de 80 que o ritmo se torna o principal gênero musical da capital maranhense. As músicas tocadas em aparelhagens gigantescas encantou outra apaixonada pelos embalos das caixas amplificadoras, Elizabeth Lago. A também DJ já trabalha com ritmo há mais de uma década. O público já nos aceitou, o público já nos abraçou, o público já se apaixonou pela discotecagem feminina. Hoje no Maranhão, eu acho que no Brasil, o Maranhão e São Luís principalmente é a cidade onde mais possui DJs mulheres discotecando dentro do movimento reggae. E isso só acontece porque o público aceitou, porque o público abraçou e graças a ele a gente continua trabalhando. O público pode ter se encantado pela discotecagem em vinil da DJ, mas ela conta sobre os muitos preconceitos que já teve que enfrentar. Principalmente como DJs, os homens acham que isso é um espaço bem masculino, onde nós não deveríamos estar aí. E apesar de tudo que a gente já quebrou, de quantas escadas a gente já subiu, a gente enfrenta hoje sim, que aquele ali não é o nosso lugar. Se antes o reggae era protagonizado por homens, hoje em dia essas e tantas outras regueiras trabalham para mudar esse cenário. Que achavam que lugar de mulher é em casa, cuidando de filhos, cuidando da casa, cuidando da cozinha. E com a quebra desse preconceito, com a quebra desse dogma, nós começamos a entrar, a ganhar o nosso espaço no movimento reggae. Parabéns para elas, né? E a gente continua destacando mulheres fortes do nosso Maranhão. Em comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e localidades isoladas, onde muitas vezes o acesso aos serviços públicos é limitado, os profissionais de saúde contam com um importante reforço para o cuidado da mulher e da criança. Gente, eu estou falando das parteiras, um dos ofícios mais antigos da humanidade. Um trabalho que envolve cuidado e muito amor e que ajuda milhares de mulheres no momento especial da vida delas, o de se tornar mãe. Eu venho lutando há muitos anos para que essas mulheres sejam reconhecidas. O apelo é por mais reconhecimento às parteiras e vem de uma mulher simples e forte, nascida em Barreirinhas, interior do Maranhão.
Dos seus 83 anos de vida, 64 foram dedicados à arte e ao ofício de partejar. Até 1964, Dona Marina havia feito 1000 partos. Botei uma sacola na parede, na minha casa. Toda vez que eu saía para fazer um parto, se eu fizesse, quando eu chegava, eu botava uma pedra dentro. Até quando um dia eu sentei para eu conferir 1000. Durante sua jornada, Dona Marina já enfrentou sol e chuva, mas nunca deixou de atender a uma mulher grávida e necessitada. Você apanha a chuva, vai atravessar um igarapé, você tem que subir a roupa. Se tiver de chinelo, tira a percata, bota no cipó, bota debaixo do braço assim e vai embora. Aos poucos, ela foi percebendo que o seu trabalho poderia ir além e alcançar muitas outras mulheres. Foi quando, na década de 80, Dona Marina resolveu fundar a Federação de Parteiras do Estado do Maranhão, a primeira organização de parteiras a ser registrada no Brasil. De lá até aqui, 30 anos se passaram e Dona Marina segue assim, caminhando incansável na luta pela defesa da vida e das mulheres. E mesmo com idade avançada, Dona Marina nunca deixou de exercer sua vocação. Isso aqui é uma manobra que nós fazemos. Não está no lugar certinho? Tá bem. Parabéns para você. Dona Antônia teve 8 filhos e, por necessidade, todos eles vieram de parteira. A falta de recursos e a distância até os centros de saúde no interior do estado levavam muitas mulheres a tomar a decisão de parir em casa. Só que, além disso, havia também o sentimento de confiança e cumplicidade capaz de unir duas mulheres no mesmo objetivo. Quando eu sentia assim, já estava já perto, a gente sentia, aí eu dizia assim, que a gente se tratava de comadre. Mas, Varista, eu estou sentindo assim, aí ela vem aqui. Pegava a barriga, mexia para lá e para cá, pronto. Tá encaixadinho. A conversa dela era essa, né? E era mesmo. A arte de partejar também tem forte relação com a religiosidade. É o que comprova a pesquisa de conclusão de curso desse historiador e documentarista. Ele estudou a trajetória de Benedita Cadete, uma importante liderança religiosa do município maranhense de Cururupu. Por muitos anos, ela trabalhou como parteira. Dona Benedita faz uma festa dia 2 de fevereiro, que se chama uma festa para Nossa Senhora do Bom Parto, em que ela recebe um encantado que se chama Ana Parteira, né? E esse encantado faz questões de que todas as mulheres que Dona Benedita partejou ao longo da vida vão à festa e levem seus filhos. Esse fato reforça a ligação entre o ato de partejar e a religiosidade. Do fato dela ser parteira e pegar essas crianças, não ter um filho biológico, mas também ser essa mãe de santo, né? Que a gente sabe que essa estrutura matriarcal ela é o princípio da manutenção da religiosidade afro no Maranhão. Para mulheres como Dona Antônia, a parteira pode ser a única possibilidade de concluir uma gestação de maneira saudável. Tenho uns filhos muito bons. Sou muito feliz, sou uma mãe feliz, graças a Deus. Essa é uma atividade que acompanha a história da própria humanidade. A arte de partejar é um trabalho que evidencia a força das mulheres e que deve ser preservado. Pois essas mulheres fortes merecem todo o nosso reconhecimento. Veja a seguir as dicas de lazer para você curtir esse feriado de 7 de setembro e uma entrevista com o escritor Hugo Saraiva, que lançou mais um livro para preservar a memória do futebol maranhense. O nosso telejornal vai por intervalo e volta já. Estamos de volta com o assunto futebol. Após a produção de livros dedicados à história dos times Sampaio Corrêa e Motoclube, o escritor Hugo Saraiva lança mais um livro para preservar a história do futebol maranhense. E a jornalista Luísa Rabelo conversa agora com o escritor. Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Clube Menores da Capital. Esse é o título mais recente do escritor e profissional de educação física Hugo Saraiva, que está aqui ao meu lado e que conversa agora com a gente
sobre esse livro. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, prazer estar aqui. Para a gente começar, eu queria saber, não é seu primeiro livro, né? Eu queria saber de onde é que vem essa paixão pelo futebol e por escrever o futebol. A paixão de criança, adolescente, né? Eu sou do interior e, assim, na cabeça de uma criança do interior que tinha pouco contato com o futebol de São Luís, eu imaginei que só existisse Flamengo, São Paulo, Palmeiras. E um domingo, brincando em casa, fui ligar o rádio e eu vi o Maranhão Atlético Clube. Então aquilo era um mundo novo para mim, né? E eu fiquei condicionado a todo domingo ligar no mesmo horário e foi aí que eu comecei a entender o que era o futebol em São Luís. Aí eu conheci Moto Clube, Sampaio Corrêa e a partir daí virou assim uma coisa que eu incorporei para minha vida, o futebol também de São Luís, né? Então, a partir daí eu passei a me informar mais, pegava os jornais, recortava, a parte de esporte, guardava e começava a ler e entender melhor o que era o futebol de São Luís. E a partir daí, aliado ao que eu já gostava, que era o esporte, né? Eu me graduei em Educação Física e dessa ideia de ter o esporte como quase que uma filosofia de vida, o futebol também, é que surgiu a ideia de fazer a minha monografia de conclusão de curso, sobre a história do Sampaio Corrêa. E daí para falar sobre os outros foi muito rápido, né? Então, logo após o Sampaio, eu escrevi sobre o Motoclube, depois o Maranhão e agora sobre os clubes menores da capital. E aí você está falando que antes você não imaginava que teriam clubes aqui na capital, Isso. né? Eu imagino, a partir da sua fala, que foi um processo difícil para escrever esse livro. Foi de fato um processo difícil? Como é que foi? Todo livro, acho que, sobretudo quando ele é histórico, né? A gente tem que correr atrás de fontes e tudo. Ele é um processo bem complicado, né? Por exemplo, o novo livro, que é o Almanaque do Futebol Maranhense, eu concluí ele em 9 anos. Foi uma história longa, né? Porque são 8 clubes e aí imagina, tem que pegar o histórico, a fundação, às vezes o fundador não está mais vivo. Alguns eu consegui, outros são mais recentes. Então foi um trabalho muito complicado. Aí vai costurando com informações de ex-jogadores, ex-dirigentes, pessoas da torcida que tem muita bagagem ainda. Então é realmente um trabalho. Vai para a Biblioteca Pública Benedito Leite, passar horas e horas, férias, ali, sei lá, uma jornada de 6, 7 horas, né, por dia nas férias. Então é bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo é bem gostoso produzir um livro, né? E o resultado chegou aí em quase 350 páginas, relatando o que de melhor aconteceu com esses 8 clubes ditos menores da capital. E aí, gente, esse aqui, ó, não sei se está dando para ver direito, esse aqui é o livro que a gente está conversando, que a gente está falando. Aqui na frente tem alguns clubes, né, como você está falando, que você conta a história aqui. Qual é a curiosidade? Quais são as curiosidades que tem aqui? Caramba, tem muita. Eu vou citar uma só, tá? Por favor. Tem o relato do Vitória do Mar, que era um clube que já é licenciado, do profissional. Ele, após uma disputa do Campeonato Maranhense da década de 70, ele foi fazer uma excursão pela Paraíba. Só que no meio do caminho, o próprio contratante sumiu. Então, os jogadores ficaram meio que à deriva. Eles não tinham hotel para ficar, não tinham nada e voltaram para São Luís, num que a gente chama de pau de arara. Então, vieram entre porcos, galinhas. E nessa dificuldade chegaram assim a São Luís. E tem várias histórias. Eu sempre digo que o futebol maranhense ele é muito rico, sobretudo em décadas passadas, Sim. quando ainda era quase que estritamente amador. Então a gente tem vários relatos de torcedores que... vamos pegar o Nilzinho Santos, que hoje a gente já conhece, mas na época ele não tinha alambrado. Então o torcedor agredia jogador no meio do jogo. O torcedor jogava moeda, jogava nota para jogador que fazia gol, o jogador pegava, colocava dentro do meião. Era o que a gente hoje chama de bicho, né? Que é o dinheiro pela vitória. Então tem muita história. Então o torcedor que adquiriu o livro, ele vai conhecer muita história mesmo curiosa, de passagens assim, que a gente chega, que parece até mambembe do futebol maranhense. Você falou no começo da nossa entrevista sobre o trabalho de conclusão de curso e aí, a partir disso, a gente tem aí esse processo de estudo do futebol. Como que esse livro ajuda essas pessoas que pretendem estudar o futebol e também esses torcedores apaixonados? Eu sempre digo que para a gente conhecer o presente é importantíssimo saber o que foi o passado, né?
Então, por exemplo, eu sempre tive um cuidado nesses meus livros de mostrar quem era a figura do Nhozinho Santos, por exemplo, né? Que além de ser o nome que dá um estádio aqui conhecido em São Luís, ele foi um grande industrial que ajudou a economia maranhense no início do século passado, né? Ele era filho de industrial e ele teve um papel assim, importante, não só no esporte, como na economia de São Luís. Então, o torcedor que adquirir o livro, ele vai conhecer um pouco do que era São Luís do passado, contextualizando com o futebol, para entender um pouco mais do processo que se tornou a São Luís de hoje. É isso. Hugo, eu queria te parabenizar por esse trabalho, é um trabalho riquíssimo. E eu queria saber, assim, as pessoas que estão em casa, que querem adquirir seu livro, como é que faz? Bom, o livro, ele graças a Deus, ele teve uma resposta muito grande, muito até melhor do que eu imaginava. Ele esgotou, ele teve 2 tiragens esgotadas em menos de uma semana. Então, hoje, o livro ele está à venda em um único ponto, pela falta de livros à venda, porque já esgotaram, né? Então, ele, na livraria de leitura do Shopping São Luís, do Shopping da Ilha, ele já esgotou. Na livraria Amei, que é a livraria dos escritores maranhenses no São Luís Shopping, ele também esgotou. Então, o único local disponível hoje ao torcedor que queira adquirir o livro, ele está à venda na livraria Vozes, na Rua do Sol, né? Perfeito. E aí, futuramente, vem mais uma tiragem, porque realmente a procura foi muito grande, eu fiquei até surpreso, porque imaginaria, clube menor, e eu tive uma resposta muito grande do torcedor maranhense de fora, pesquisadores de fora, muita venda realmente para o público geral de fora e também para o maranhense que reside fora. Só para a gente finalizar, uma curiosidade que eu acho que é de muita gente de casa, você escreve aí sobre os clubes menores, sobre os clubes daqui de São Luís. O Hugo Saraiva é torcedor de quem? Olha, eu sou boliviano, né, torcedor do Sampaio Corrêa, mas eu sempre digo que eu sou o único caso, talvez no mundo, de um torcedor que passou por todos os rivais. Eu comecei, como eu disse, o primeiro contato que eu tive foi com o Maranhão Atlético, desconhecia, e na rádio tocava o hino. Então foi um amor à primeira vista, tocava o hino, achava aquilo deslumbrante. Então, logo no ano seguinte, isso foi em 95, em 96 eu acompanhei toda a campanha do Motoclube, que quase subiu para a primeira divisão do Brasileiro, então eu acompanhava ali na televisão, os jogos e tudo. Então eu realmente torcia. Agora, nesse mesmo ano, aliás, eu virei boliviano por conta de uma derrota no Campeonato Brasileiro. Acho que fiquei com tanta pena que eu abracei o clube e virei boliviano. Então nunca vi um caso desse. Mas eu sou boliviano, só que, assim, antes de ser boliviano, eu gosto muito do futebol daqui. Tanto que escrevi os livros sobre os 3 grandes da capital e agora os menores. É isso, Hugo. Foi um prazer conhecê-lo, conhecer sua história. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Valeu. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luiz, e parabéns para o Hugo Saraiva, um grande incentivador do futebol maranhense. Olha, feriado de 7 de setembro, aliás, feriadão, porque amanhã é aniversário da cidade de São Luís. Vamos às dicas para você curtir esse feriado prolongado. Hoje o Fica a Dica começa com uma estreia arrepiante para o feriadão. Chegou aos cinemas a Freira 2, onde a gente acompanha a jovem freira Irene. Ao investigar o assassinato de um padre, ela logo fica cara a cara com uma força demoníaca. O resultado você confere nos cinemas. E a grande festa da ilha continua. Hoje já tem as bandas Mastruz com Leite, Tropicália e Magníficos para agitar a sua quinta-feira. É logo mais na Praça Maria Aragão. Ai, eu gosto tanto de você, mas eu não consigo esquecer. E para a galera do agro também tem dica. Anota aí que a animação de hoje fica por conta dos cantores Fernando e Franco, Toca do Vale e Fabrícia. É a partir das 8 da noite lá no Parque Independência. Na sexta tem show de Alcione com as cantoras Maraia Maraísa e Yara Costa, celebrando os 411 anos da nossa cidade. É nesta sexta-feira na Praça Maria Aragão. Se pra você eu sou insignificante.
A diversão é garantida também para toda a família no Circo Croner, com bandas ao vivo, palhaços, cantores e muito mais. Tudo isso você pode conferir nas sessões das 4, das 6 da tarde e às 8h30 da noite no estacionamento do São Luís Shopping. E o sábado é mais um dia de Expoema e tem show das cantoras Tati Girl e Thaís Moreno com o grupo Marcelo Rocha e Flashback do Forró. É a partir das 8 da noite no Parque Independência. Para os amantes do teatro, a dica é o espetáculo Tom na Fazenda. Após a morte do companheiro, Tom viaja para o funeral em uma fazenda onde mentir é a próxima condição de sobrevivência. Ficou curioso? É às 8 da noite no Teatro Arthur Azevedo. Domingo também é dia de circo e dia de circo americano, com uma programação radical de acrobacias, Globo da Morte e o tão aguardado Homem-Bomba. É neste domingo, com sessões às 4, 6 da tarde e às 8h30 da noite, no estacionamento do Shopping da Ilha. Ainda tem os cantores Mano Maia, Lucas Seabra e Maiara Lins para animar o último dia da Expoema. É a partir das 7 da noite no Parque Independência e você não pode perder. Essas foram as nossas dicas para você curtir o feriadão de aniversário de São Luís. Então ficam as dicas. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA, às 18h30. Um ótimo feriadão para você.